Vamos lá para análise macro. Bom, o cenário como um todo aqui do Brasil está totalmente voltado à catástrofe climática que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e isso vai afetar sim, não só as contas públicas, mas também o mercado diretamente, e eu vou explicar para vocês o porquê que isso afeta o mercado financeiro, e inclusive hoje poderemos ter mais reflexos disso ao longo do dia. Mas eu vou dar um apanhado geral e também vou falar das medidas que o governo já está tomando para ajudar o setor lá, né? Para ajudar nesse período tão difícil lá no Rio Grande do Sul. Além de tudo, eu vou trazer aqui para vocês o que está acontecendo nos Estados Unidos, por que eles estão otimistas, e também na Ásia e na Europa, o que aconteceu para as bolsas estarem subindo agora nessa madrugada. Então, obviamente, vou trazer tudo isso que está acontecendo no mundo e trazer o impacto, o que isso vai afetar nossa bolsa aqui e para que lado provavelmente a gente pode tomar um direcional aí para o dia de hoje, beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa aqui abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho, beleza? Então, vamos lá. O impacto dos acontecimentos lá no Rio Grande do Sul, do desastre climático, além do impacto humano, obviamente vai ter impacto aí nas contas públicas e também na parte da inflação do nosso país. Por quê? Porque nós temos o Rio Grande do Sul como o principal produtor de arroz, por exemplo. Ele é responsável por 70% da produção de arroz do nosso país. E automaticamente, todas as lavouras foram dizimadas, nós já entendemos que teremos uma inflação de alimentos maior do que o esperado agora para o próximo período. E isso, quem olha também é o Banco Central. Lembra, o Banco Central está num período que ele precisa decidir se ele vai cortar agora, amanhã, 0,50 na taxa Selic ou 0,25. E esses impactos do evento climático vão se impactar diretamente na decisão do Banco Central. E vocês lembram o seguinte, sempre quando tem expectativas de os juros permanecerem mais altos do que era esperado, nós temos queda para a bolsa e alta para o dólar, porque juros altos força a bolsa aqui para baixo. Então, esse é o contexto, olhando para o cenário da bolsa, pegando o impacto que nós temos gerado por essas catástrofes que estão acontecendo aqui. Então, tudo isso vai impactar a nossa bolsa aqui a cada vez mais e, mais importante, tá? A gente tem que ficar muito atento ao cenário dos gastos que o governo vai desempenhar para poder ajudar lá o Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso já vai ser colocado como gastos extras, não vai estar dentro da meta, por obrigação, né, de poder ajudar realmente a população. Só que o que acontece? A gente não tem certeza de quanto que é o tamanho desse gasto. E isso que preocupa um pouco o mercado, e o mercado por si só precisa se proteger ao longo de tudo isso. Então agora, expectativas de ter inflação mais alta e juros permanecendo mais altos e você não sabendo quanto que o governo vai precisar gastar para poder ajudar o povo por lá, tudo isso gera um receio e uma busca por segurança aqui no Brasil. Ou seja, o mercado no mundo pode estar andando tudo muito bem, as bolsas subindo, só que aqui o Brasil vai andar de uma maneira um pouco diferente por um fator micro, né? Um fator interno aqui. E, inclusive, a Câmara aprovou ontem já o projeto de decreto legislativo feito pelo Lula para poder acelerar o processo de aprovação das ajudas ao Rio Grande do Sul. Então, isso é positivo na parte humana, né? E a gente sabe que isso tem que acontecer e o mais rápido possível. Só que lembra da situação que eu comentei. O mercado ele não gosta de imprevisibilidade, e o fato de não sabermos quanto que vai ser gasto para poder ajudar tudo o que está acontecendo lá e qual vai ser o impacto real nas contas públicas, gera sim um pouco de preocupação no mercado, e todo mundo que tem dinheiro precisa se proteger. Tem dinheiro no mercado, o grande investidor vai precisar se proteger e é inevitável. Então, isso gera um impacto interno aqui para a nossa bolsa. Se nós fôssemos olhar para o cenário mundial,
as bolsas aí dos Estados Unidos estão perto do 0 a 0 e totalmente aí ainda mais para um cenário positivo por conta daquela situação lá que agora eles estão prevendo cortar 2 vezes os juros esse ano. Então, nós temos sim um cenário americano mais para um positivo do que para um negativo, só que não vai conseguir refletir ao ponto de salvar a gente se realmente o mercado quiser precificar aqui negativamente para o dia de hoje. Na Ásia, nós tivemos as bolsas fechando a maioria no positivo ali, só que outro fato, o que fechou positivo na Ásia foi setor de chips, setor de transporte marítimo e também de eletrônicos, ou seja, todos setores que não têm vínculo muito grande aqui com o Brasil, né? Nós não temos empresas desses setores que poderiam aí aproveitar desse otimismo asiático. E a Europa fechou no positivo, fechou não, está aberta e está positiva por questão de balanços lá que saíram muito bons, como por exemplo o do UBS, que é um banco suíço. Só o UBS hoje, nessa madrugada, já estava subindo aí mais de 8%. E também nós tivemos aqui o balanço da Unicred, que também é um banco lá na Europa, e, obviamente, também está subindo porque o balanço veio bom e estava subindo mais de 3%. Então, isso está fazendo o setor bancário da Europa ficar positivo, o que pode ajudar, sim, o nosso setor bancário aqui. Então, a gente tem esse otimismo para os bancos no dia de hoje, só que o contexto geral das bolsas não está muito positivo ao ponto de salvar um pessimismo que possa acontecer por aqui. Então a gente não tem como dar uma previsibilidade para o dia de hoje, porque está muito misto, muito para lá e muito para cá. Então a gente vai ter que esperar os novos dados e, inclusive, ninguém vai fazer grandes posições até saber a decisão de política monetária aqui do nosso Banco Central, que vai acontecer na quarta-feira, que é amanhã. Então é para isso que o mercado vai ficar de olho e para as contas públicas lá e o impacto que aqueles eventos vão ter na inflação aqui do país. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes da nossa bolsa que abrir, só se inscrever no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!